livro do Jó, capítulo de número 2, versículo de número 4 e o verso de número 5. Livro do Jó, capítulo de número 2, versículo de número 4 e o verso de número 5. Quem achou, diga amém. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará por sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. E você diz amém. Meus irmãos, conhecemos essa história. Jó é um homem conhecido de todo o Oriente, um homem que a sociedade respeita, um homem que a sociedade admira pela postura que tem, pela família que tem, pelos bens que tem e pelo temor que ele tem com o seu Deus. Jó era o homem mais famoso e mais poderoso do Oriente que ele estava, por possuir algumas riquezas, por obter alguns bens. Ele passou a sobressair com a sua riqueza, e as pessoas passavam a lhe respeitar. Naquela época, as pessoas queriam ser como Jó, um homem que, com toda a sua grandeza, ele sempre permaneceu humilde na presença de Deus, respeitando todo, cuidando de todos e fazendo sempre a vontade de Deus. Ele possuía cerca de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Jó, ele tinha 10 filhos, sendo 3 filhas e 7 homens. Todas as vezes que os seus filhos eles planejavam uma festa em uma de suas casas, ele convidava os seus irmãos e a sua irmã, suas irmãs, para estar se banqueteando, festejando. E toda madrugada, Jó, ele se levantava, preparava sacrifícios e começava a oferecer a Deus. E na medida que Jó, ele está oferecendo a Deus o sacrifício, ele estava falando para Deus que não sabia se os seus filhos tinham blasfemado contra Deus. Então, ele pedia a Deus que Deus viesse estar perdoando as falhas, os pecados dos seus filhos. Se a gente começa a entender a mente de Jó, Jó está antecipando aquilo que os seus filhos poderiam fazer contra Deus. Ele está pedindo perdão a Deus por aquilo que o seu filho ainda não cometeu, porque o pai conhece o filho que tem. Então Jó sabia que o seu filho ou os seus filhos poderia em qualquer outro momento errar diante de Deus, e ele já estava pedindo perdão antecipado. A palavra de Deus vai dizer que Satanás, ele vai participar de uma reunião com Deus
junto com ele os seus anjos. E quando Satanás ele aparece, Deus, ele vai começar uma conversa com Satanás. E a conversa que Deus tem com Satanás é: de onde tu vem? E ele começa a dizer: de rodear a terra e passear por ela. Deus, ele começa uma conversa, um diálogo com Satanás, citando o nome de Jó. Ele começa a dizer: observaste tu o meu servo Jó, homem temente, homem reto, sincero, e se desvia-se do mal. Deus, ele estava conversando com Satanás, mas sabia a intenção de Satanás. Sabia que Satanás não estava rodeando a terra. Sabia que Satanás estava rodeando a casa de Jó. Por isso que Deus ele foi falar acerca do nome de Jó. Porque ele disse: observaste tu o meu servo Jó. Se Deus está falando isso, ele está dizendo que você rodeou a casa do Jó, começou a maquinar alguma coisa contra Jó, lançou algum laço contra Jó, e ele se desviou do mal. Por quê? Porque Deus ele começa a dizer para Satanás: observaste tu Jó. Porque se ele está falando que ele observou, é porque Satanás estava observando Jó diariamente, lançando os pratos, lançando as coisas para Jó cair, mas ele era tão reto que não caía. Ele era tão sincero que se desviava do mal. O prato vinha e ele se desviava. A tentação vinha e ele dizia: sangue de Cristo tem poder. Oh, glória a Deus. Deus é interessante que Deus, com a sua onisciência, ele é sabedor dessa coisa. Então, quando ele começa a conversar com Satanás acerca de Jó, Satanás começa a indagar a Deus as coisas que Jó ele tinha. Então, se Jó tinha riqueza, se Jó tinha família e se Jó tinha saúde, Jó não ia negar a Deus de jeito nenhum, ia permanecer da mesma forma. Satanás imaginava ou pensava que Jó só estava servindo a Deus por aquilo que ele tinha, pelos seus bens, pela família que ele tinha. Mas Satanás não sabia que o caráter de Jó era além da sua riqueza. Então Deus, com a sua onisciência, sabia quem era o seu filho Jó. Ele sabia quem era realmente Jó. Então, quando Satanás começou a dizer para Deus: faz uma coisa, Deus, tira tudo que ele tem e ele vai blasfemar contra ti. É interessante que Deus ele libera isso para Satanás. Por quê? Porque nem isso Satanás pode fazer sem a permissão de Deus. Alguém pode até pensar que Satanás ele tem poder para fazer todas as coisas, mas uma coisa eu vou dizer para você: Satanás não tem poder nem autoridade para fazer nenhuma coisa contra a nossa vida se não for a permissão de Deus. Se Deus disser não, Satanás não faz. Se Deus disser sim, ele pode até fazer limitado, mas ele não pode fazer tudo. Entenda aqui uma coisa, que quando Deus ele libera e permite para Satanás fazer alguma coisa contra a vida de Jó, ele disse assim: vá e toque em tudo que ele tem, mas não toque na sua alma, não toque na sua vida. Por quê? Porque Deus sabia que a vontade de Satanás não era tirar a riqueza de Jó, não era tirar a família de Jó. A vontade de Satanás era tirar a vida de Jó. Oh, glória a Deus. Olha para esse vaso e diga assim: o diabo tem tanta raiva de você que ele quer tirar a tua vida, mas quando ele tenta, Deus aparece e diz: aqui você não toca. Quem está entendendo essa palavra?
Libera um glória nesta noite, porque você está guardado, você está blindado. Satanás pode até tentar, mas é de balde. Há uma proteção sobre a tua vida nesta noite. Quem acredita, libera um glória para Jesus nessa noite. A Bíblia vai dizer que Satanás sai da presença de Deus e ele vai imediatamente à casa de Jó. Ele começa a tirar tudo de Jó: as suas 7.000 ovelhas, camelos, suas 500 juntas de bois, que é 1.000 bois, porque é junta, seus filhos, sua saúde. Irmãos, Jó ficou numa decadência tão grande que a estrutura de Jó foi um pouco abalada. Jó, quando viu que as coisas foi acontecendo contra ele, ele começou a rapar a sua cabeça, se vestir de pano de saco e pegar cinza e jogar sobre si, como sinal de humilhação. Mas interessante aqui é uma coisa, porque enquanto Jó está tomando algumas decisões, o diabo está na arquibancada. E ele está naquela expectativa. Qual é a expectativa? Vai blasfemar agora, vai desistir agora. Ele está naquela expectativa em dizer que Jó, ele vai falar alguma coisa contra Deus. Então ele está ali, irmãos. Ele está atento em tudo que Jó está fazendo, em tudo que Jó está, aleluia, falando. Então quando Jó resolve abrir a boca para falar, ele começa a dizer que nu saí do ventre da minha mãe, e nu eu tornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. O diabo bateu cabeça sem entender o porquê Jó ainda continua adorando, mas não sabia Satanás que Jó não era adorador porque tinha riqueza ou tinha saúde. Ele era adorador porque sabia no Deus que ele servia. Quem está entendendo essa palavra? Pega na mão desse vaso, diga para ele: o diabo está confuso. Eita, diga para ele: está batendo a cabeça, está querendo entender porque você ainda se encontra aqui adorando, pulando, glorificando. Olha aí, remanda, suia, téricó. Eu estou sentindo Jesus aqui, porque há uma torcida contra, mas Deus essa noite está dizendo: eu estou decepcionando a torcida para te dar vitória, para te dar vitória. Eita, 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 remanda, suia, terminar a suia, terminar a semineia. Meu Deus, tá forte aqui, tá forte. Irgi midia suria naracamanuia terbi kamana. Perdeu tudo, mas está adorando, né? Levaram algo, mas está adorando, não é? Disseram não vai mais adiante, mas aí você aí adorando, não é? O diabo pensa que você, só porque perdeu algo, iria parar. Mas olha você aí, olha você aí. Terra, terra, terra. Deus te conhece. Escuta aqui.
O diabo, ele pode até saber daquilo que a gente fala. Ele pode até saber de algo que a gente pode até ter praticado. Mas ele não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Ele pode estar até aqui. Mas ele, nesse momento, ele não pode estar em outro lugar. O teu Deus, ele está aqui. E está também naquele lugar. Você sabe qual o lugar. Enquanto você está aqui, há uma peleja do outro lado em teu favor. Eu não sei se você entendeu essa palavra, mas o diabo pode até querer estar em dois lugares ao mesmo tempo, mas não consegue. Mas o teu Deus, com a sua onisciência e a sua onipresença, pode estar aqui, mas também está resolvendo lá. Ei. O diabo, ele não sabe o que passa aqui, ó. Ele não sabe. Ele não sabe o que acontece aqui, o que nós sentimos aqui. Ele não sabe. Mas o teu Deus, ele sabe o que você está pensando, porque a Bíblia diz que antes que viesse sair alguma palavra dos teus lábios, ele já sabia. Ele sabe o que se passa dentro do teu coração. Sabe por quê? Porque ele é onisciente, ele é sabedor de todas as coisas. O diabo não é, mas Deus é. Então Deus estava dizendo: pode tirar tudo, Satanás, porque eu já sei o que tem da mente de Jó e do coração de Jó. Quem está entendendo essa palavra? É forte isso aqui. Satanás não é onipotente porque ele não pode nada, mas o teu Deus pode. Teu Deus pode. Satanás entendeu que na primeira tentativa ele não conseguiu parar Jó ou fazer que Jó viesse blasfemar contra Deus. Então o que é que ele vai? Ele vai esperar o segundo momento. E na segunda reunião que ele está participando, Deus, ele, mais uma vez, ele vai antecipar a conversa e vai dizer: de onde tu vens? Ele disse: de rodear a terra, passear por ela. Ele disse assim: observaste tu, meu servo Jó? Deus estava falando para Satanás: está vendo? Eu te falei. Eu te disse que ele não ia blasfemar. Ô irmão, porque muitas vezes alguém olha para a gente e diz que a gente é fraco, é coitado. E diz que a gente não pode, não é capaz. Porque às vezes o líder coloca um cargo, um peso, e alguém diz: não vai conseguir carregar por muito tempo. Só que quando um líder coloca, vem uma presença de Deus para aquela pessoa, capacitando aquela pessoa, que quem estava torcendo contra, pastor, passa a dar certo. Porque a gente não entende Deus, mas Deus nos entende. Então quando alguém diz assim: eu não posso, Deus está dizendo: você vai poder. Você vai conseguir. Deus estava falando para Satanás, dizendo: está vendo, eu sabia que ele não ia blasfemar. Aí ele, conversando com Deus, ele disse: tá, também. Pele por pele, né? Toca-lhe nos ossos. Diga para seu irmão: Satanás pediu para Deus tirar a estrutura de Jó. Satanás não queria ver Jó em pé. Satanás queria ver Jó no chão. E sabe por que muito está desistindo? É porque Satanás já tocou no osso. A estrutura não tem mais. Ele não consegue mais se manter em pé, porque a sua estrutura está abalada.
ele tenta, mas não consegue permanecer em pé. Então o objetivo do diabo é tirar a estrutura de Jó. A Bíblia vai dizer que no livro de Ezequiel, capítulo 37, Deus ele leva o profeta para o vale. Por quê? Porque ele precisava mostrar para o profeta como é que estava a situação do seu povo. Então quando Deus ele leva o profeta em espírito para aquele vale de osso seco, em outra linguagem vai dizer um cemitério de ossos, é interessante que quando ele está chegando lá, Deus mostra para o profeta como é que está aquele lugar, como é que está o seu povo. E quando o profeta começa a descrever a visão, ele disse que eu estava sendo levado, conduzido pelo Espírito de Deus, pelo Espírito do Senhor, que me levou num vale cheio de ossos secos. E quando ele teve a primeira visão, ele disse que os ossos estavam secos. Mas quando Deus disse assim, anda pelo vale, que ele começou a andar ao redor dos ossos secos, ele percebeu que os ossos não estavam só apenas secos, estava sequíssimo. Dá a entender que a situação estava muito mais pior. Então ele começa a observar aquela situação. Por quê? Porque Deus está mostrando para o profeta como é que está a sua nação. A nação está caída, não tem osso, aleluia, para sustentar mais a matéria. Então Deus está conversando com o profeta, e o profeta escutando Deus falando com o profeta, dizendo, poderão reviver esses ossos? O profeta olhou para Deus e disse, o Senhor sabe. Eu não sei, mas o Senhor sabe se pode reviver ou não. Por quê? Porque o diabo pode até tocar no osso e o vaso cair e ele ficar prostrado. Mas uma coisa eu aprendi com Deus, mesmo nesse vale, Deus vai enviar profeta para liberar a palavra. Quem está entendendo essa palavra, prepara o teu coração, que está chegando o profeta com a palavra de Deus para levantar quem está caído. Manda a suia. Pega na mão desse vaso aí e diga assim, prepara o teu osso, que está vindo vitamina do céu. Vai ficar em pé, vai ter estrutura. Remanda camanda suinde que me cala paia. Quem está entendendo essa palavra? Quem pensou que ia desistir, vai parar de pensar, porque está voltando para a tua vida estrutura. O profeta olhou para Deus e disse, Deus, o Senhor sabe. Então ele olhou e disse, profetiza, Ezequiel, profetiza sobre esse vale e o milagre vai acontecer. Tem barulho. Enquanto o profeta profetizava, barulhos começou a acontecer naquele vale. Ossos começou a se juntar, nervo voltando para o lugar, pele voltando para o lugar. Quem está entendendo isso aqui? Aquilo que está fora do lugar vai voltar, vai voltar, vai voltar. Adore. Ergue-me na raçuia. Vai voltar para o lugar. Remante que me andou recebe, ó. Remante que me neresuri me quelebi a seriga. Remandará calabaia. Vai ter reboliço. E no meio desse reboliço, algo vai voltar para o lugar. Assim diz o Senhor para a tua vida. Aguarda o de repente do Senhor. Segunda coisa que o diabo disse para Deus: toca na sua carne.
Sabe o que o diabo estava falando para Deus? Eu não quero ver Jó sentindo a tua presença mais. Porque quem aperta na carne, você sente. Então ele estava falando, eu quero ele sem estrutura e sem sensibilidade, sem sentir nada. Está errado. Aí o Senhor vai ver que ele vai blasfemar. Irmão, o negócio é tão sério que muitas vezes, como o profeta profetizou pela primeira vez, pastor, a Bíblia diz que tudo voltou para o lugar, mas ficou um exército. Mas o exército não se movia. Eles não tinham movimento. Então, se a gente observar, tem pessoas que têm até estrutura, pastor, mas ele não consegue se movimentar ou até mesmo sentir. Eita. O fogo está caindo, ele está dizendo, que é isso? Está acontecendo o quê? Está sentindo o quê, vaso? Está passando mal? Tô não. Por que está chorando? É porque é a presença. E quem não tem a sensibilidade não sente mais nada. O vaso chora de um lado, outro é batizado, um fala em língua e ele lá assim, virou espectador. Ele olha de um lado, olha, o irmão voou, deu lugar, marchou, cortou laço, o pregador pregou, suou, é pra ir, rapaz. E ele tá não aí, nem aí, porque não tá sentindo nada, não tem sensibilidade. Mas nessa noite vai voltar a sensibilidade. Quem não sentia vai voltar a sentir. Quem nunca mais deu lugar vai voltar a dar lugar. Quem nunca mais pulou vai voltar a pular. Pega na mão desse vaso, diga assim, tá sentindo, vaso? Diga assim, tá sentindo, vaso? É a sensibilidade. Se tu tá sentindo é porque Deus está aqui. Remanta, calaia, súria. E se Deus está aqui, tu está sentindo a presença dele. E se está sentindo a presença dele, esse lugar não é outro, é lugar de adoração, é glória, aleluia, em línguas estranhas, é cortar laço, pular e dar lugar para Jesus. Então quem está com a sensibilidade em dia, abre a boca para adorar. Emandará séria. Até que me andou que me narrasse me nerga. Remanduia ne me narraçuia. Olha a sensibilidade voltando aí. Olha a sensibilidade voltando aí. Olha a sensibilidade voltando aí. Eu estou sentindo ela. Remanta calabaia, suribi calabaia. Olha ela descendo aí com a presença de Deus. Meu Deus do céu. Remanda calabaia. Pessoas não vai suportar o que vai sentir nesta noite aqui. Começa a sentir a sensibilidade voltando para a tua vida. Olha aí. Olha aí. O varão já ficou de pé. A varoa já começou a cortar laços. Pega a presença voltando para casa. Agora! Demanda semical anteminaasurio. Remanda camando que minarasunde remina camanarasurio. A presença de Deus está neste lugar. Menda calabaia surimidahada sério. Eu estou sentindo a presença. Remandara calabaia anduribikimi camanarasuri mikimi calamanaraia sério. Renovando vidas nessa noite. A vitamina do céu está descendo e está renovando pessoas neste lugar. Pessoas que dizem: eu só vou porque alguém me convidou. E Deus está dizendo nesta noite: você veio aqui para receber estrutura. Você veio aqui para receber sensibilidade. Você veio aqui para sentir a presença de Deus que nunca mais tinha sentido. Pega essa presença nesta noite. Fale línguas. Fale línguas. Recebe
Recebe nesta noite o que Deus tem para entregar na tua vida. Neste lugar está voltando para casa a sensibilidade agora. Mandare a sonne remina hasune kamanara seria. Mando que minara sunde hergyo mandara seria. Manda sunde kemika manteri mina hasune remio no neriga surigyo. Eu tô sentindo a presença dele aqui. Receba os dons do Espírito nesta noite. Receba os dons do Espírito nesta noite. Receba o dom de curar. Receba o dom da línguas estranhas. Receba o dom da interpretação. Receba o dom da revelação. Receba o dom. Recebe, recebe, recebe. Recebe, recebe, recebe. Olha aí, olha aí. A casa encheu da glória de Deus. A casa encheu da glória de Deus. Pegou, 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 Há uma presença especial na casa. Há uma presença especial na casa. Não fica com medo. Se pessoas forem arrebatadas nesta noite, não fica com medo, porque é a presença de Deus tendo um tete a tete com essa pessoa nesta noite. Vento do Espírito Santo de Deus sopra sobre os quatro cantos desta casa nesta noite e enche essas pessoas agora. Meu Deus, pessoas já estão sendo arrebatadas. Está voltando a sensibilidade. Está voltando a estrutura. Quem disse que você ia cair, olha você de pé mais uma vez, adorando. Ergue-me na raçúria. Ergue-me na raçúria. Que presença, Espírito Santo, é essa? Ele pode até tentar te derrubar. Ele pode até te dar uma rasteira. Mas a mão de Deus, a mão de Deus, a mão de Deus, a mão de Deus vai te alcançar naquele lugar. Ele está levantando alguém que estava no muturo. E ele está dizendo: o diabo até tentou, mas eu livrei, eu guardei, eu protegi. Terra. O Espírito Santo de Deus me autoriza nesta noite a falar algo aqui para você. Que ele está visitando hospitais neste lugar.
A saúde está voltando para a vida de alguém. Alguém teve que ser socorrido às pressas. E o Espírito Santo de Deus está falando ao meu ouvido nesta noite. E Ele está dizendo: alguém vai sair daquele lugar. Porque eu sou saúde. 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 Aguarda a surpresa, alguém voltando para casa. Vai tirar aparelho, porque ele é saúde. Mandar a calabaia suribi calabaia sérgio. Abre a boca para glorificar que ele está entrando com providência dentro do teu lar nesta noite. Vai dar certo. Vai dar certo. A notícia vai ter que ser espalhada. Quem foi abençoado foi a irmã fulana de tal. Quem foi abençoado foi o irmão fulano de tal. Por quê? Porque Jesus entrou na causa.
dizendo, do homem, ele está falando, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Ele está falando que está fazendo alguém parecido com ele. Mas é interessante que quando Deus, ele está fazendo o homem que é do boneco, é um boneco que é do pó da terra, que ele faz o boneco, ele pode até ter perna, mas não anda. O boneco pode até ter braço, mas não pega ninguém, não apalpa ninguém, tem mão e não pega. Ele pode até ter um corpo, mas ele não se mexe para lá e para cá. Ele pode até ter cabeça, mas ele não se mexe. Agora entenda aqui uma coisa: porque o boneco não se mexe? Porque não tem vida. E se não tem vida, fica lá parado. É mesmo que o morto dentro, aleluia, de um caixão, ele não se mexe nem para um lado nem para o outro. Por quê? Porque nada incomoda ele. Porque a posição que colocou ele está tudo bem. Porque está morto mesmo, não se mexe, não sente nada e não tem vida. Então o interessante é que tem muitos assim, muitas vezes está como morto. Ele não escuta, ele não fala, ele não vê, ele não se mexe, ele não pega, ele não anda. Está faltando a vida. Aí Deus olhou para o boneco e disse: façamos o homem. O homem já está como a nossa imagem e nossa semelhança, mas está faltando alguma coisa. E essa coisa eu tenho que tirar de mim. Não é da terra. Eita glória! Alamandacamasúria. Aquilo que Deus tem para você, eu estou profetizando aqui. Aquilo que Deus tem para você não é da terra, é de cima para baixo. Deus está falando para alguém nesta noite: aquilo que está vindo sobre a tua vida não é terreno, não é o homem que vai dar, não é a promessa de A e de B que vai te dar, mas há uma promessa daquele que é celestial, que promete e cumpre, que fala e realiza, que se chama Jeová Rafá, Jeová Jireh. Ele está aqui nesta noite dizendo: está vindo coisa grande, não é de baixo, é de cima para a tua vida. Quem acredita nessa? Diga para seu irmão: enquanto o boneco não receber algo de cima, ele não se mexe. Porque foi fácil para Deus quando ele está criando o mundo. Foi fácil. Haja luz. Haja divisão entre a água e a água. Apareça poções secas. E ele começou ali a falar. Ele chegou para a água e disse: produza peixes. Ele chegou para a terra e disse: produza árvores. Mas quando chegou para o homem, ô irmão, o negócio é tão sério que Deus não disse para o boneco: pode se produzir. Ele disse: eu vou soprar. Algo que está dentro de mim para esse boneco. É muito forte isso aqui. Porque depois que eu soprar, não vai ser estalta. Depois que eu soprar, vai ter movimento. E eu posso falar algo de Deus aqui para você? Deus não trabalha com gente parado. Deus sempre trabalhou em movimento. Ele fez o planeta Terra em movimento. O Espírito de Deus bailava, passeava, andava pela face das águas. Então ele estava em movimento. Deus estava trabalhando em movimento. E tu acha que Deus vai chamar alguém parado? Quando ele olhou para Gideão estava fazendo o quê? Malhando trigo no lagar. Estava em movimento. Quando ele olhou para Jeremias, ele disse: Jeremias, desce a casa do oleiro, porque eu vou te mostrar algo ali. Quando ele chegou lá, o oleiro estava em movimento. Eita glória! Pega na mão desse vaso e diga para ele: Deus não quer você parado. Deus quer você em movimento. É ciclo de oração, é culto,
é hora de ler palavra, é hora de meditar. Esteja em movimento, porque quem está em movimento, Jesus vai chamar, e quando Ele chama é para capacitar, e algo vai acontecer. Meu Deus do céu, Deus olhou para aquele boneco e disse: eu vou soprar. E quando Ele começou a soprar nas narinas daquele boneco, aquele boneco não era mais boneco. A Bíblia vai dizer que ele passou a ser alma vivente. E quem é alma vivente tem mão e começa a palpar, tem pé e começa a pular, marchar. Cadê as almas viventes nesta noite que recebeu o sopro do Espírito de Deus? Eita, eita. Olha o movimento que o diabo não queria. Porque enquanto o boneco está parado, o Satanás está satisfeito. Porque não está incomodando. Eu vou entregar aqui uma profecia para uma pessoa que o Espírito Santo de Deus me falou aqui algo. Cadê a irmã Vânia, a cantora? Cadê a cantora? Eu nunca ia conhecer a senhora, minha irmã. Fica em pé, por favor. Deus me falou a seu respeito aqui quando eu pregava. Enquanto Ele não soprou ainda, está por aqui. Mas Deus vai soprar um vento sobre a tua vida, que vai atingir os 4 cantos desta terra. E alguém vai perguntar de onde veio, quem é. Jesus está dizendo: não se preocupe, eu vou cuidar de tudo, mas o meu sopro vai te levar para muitos lugares. Assim diz o Senhor para a tua vida. É mandar a súria. Alguém diz assim: agora quer ser a cantora. Quando Deus escolhe, ninguém pode impedir o chamado de Deus. Ninguém pode impedir o chamado de Deus na vida de alguém. Aproveite hoje. Talvez eu vim aqui somente para entregar isso. Aproveite ela hoje. Convide o máximo que você puder. Porque depois que soprar, você vai procurar. Cadê a cantora Vânia? Está nos Estados Unidos. Foi cantar lá em São Paulo. Está no Rio de Janeiro. E amanhã vai estar onde? Vai estar lá na Bahia, louvando a Deus. Os 4 cantos dessa terra vai conhecer a cantora Vânia, louvando ao Senhor Jesus. E eu tenho 30 segundos para te dizer que não adianta ter só apenas estrutura e sensibilidade sem ter a vida. Porque a vida se trata do nosso caráter. E caráter, ninguém pode nos entregar, é nosso mesmo. Ninguém pode nos ensinar, é nosso mesmo. Melhor ter a vida. Melhor ter o caráter. Porque quando você passar lá fora, pode até dizer: é crente, né?
mas não tem caráter. Jesus está falando com alguém aqui. Tenha vida. Não é só na igreja não, é no trabalho também. É em casa também. É na faculdade também. Tenha vida, 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 vida. Amém, queridos? Amém. Deus abençoe.